Grécia, um país localizado no sul da Europa, fazendo fronteira com a Albânia, Macedônia do Norte, Bulgária e com a Turquia. 80% do país é composto por montanhas, das quais o Monte Olímpio é a mais elevada, a quase 3.000 metros de altitude. A língua oficial é o grego e o país conta com uma população de um pouco mais de 12 milhões de habitantes, comparada com o mesmo número de habitantes da cidade de São Paulo. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. A Grécia moderna tem as suas raízes na civilização da Grécia Antiga, considerada o berço de toda a civilização ocidental. É o local de origem da democracia, da filosofia ocidental, dos Jogos Olímpicos, da literatura ocidental, da historiografia da ciência política, de grandes princípios científicos e matemáticos e das artes cênicas ocidentais. As conquistas culturais e tecnológicas gregas influenciam grandemente o mundo, sendo que muitos aspectos da civilização grega foram transmitidos para o Oriente através das campanhas de Alexandre o Grande e para o Ocidente através do Império Romano. Entre o rico legado é parcialmente refletido nos 17 locais considerados pela Unesco como Patrimônio Mundial no território grego, o 7º maior número da Europa e o 13º no mundo. O Estado grego moderno, que engloba a maior parte do núcleo histórico da civilização grega antiga, foi criado em 1830, após a Guerra da Independência grega contra o antigo Império Otomano. Atualmente, a Grécia é um país democrático e desenvolvido, com uma economia avançada e de alta renda, além de um IDH considerado muito alto pelas Nações Unidas. A Grécia é um membro fundador da Organização das Nações Unidas e é membro da União Europeia desde 1981, além de ser membro da OTAN desde 1952. A Grécia vem passando por uma grave crise econômica, provocada pela alta dívida pública. Mesmo com os planos de ajuda econômica aprovados pela União Europeia, o país amarga a falta de crescimento do PIB, pouca queda do desemprego e falta de credibilidade no mercado internacional. O forte plano de ajuste fiscal ainda vem sofrendo oposição popular, pois implica em redução de gastos públicos relacionados a principalmente direitos trabalhistas. Bancos, indústrias e até o setor de turismo estão sofrendo com a crise. A possibilidade da Grécia sair da zona do euro, embora tenha diminuído muito, ainda existe. A crise grega chegou a extrapolar nos anos anteriores as fronteiras do país, atingindo também os integrantes da União Europeia. Embora tenha apresentado uma pequena recuperação em 2019, a situação econômica no país ainda é muito complicada. Em 2020, assim como a maior parte dos países do mundo, a economia grega foi afetada negativamente pela pandemia. No gráfico que vocês estão vendo agora, é possível ver o declínio da economia grega desde o ano 2008, onde alcançou um pico no PIB de 354 bilhões de dólares e uma queda de mais de 53%, fechando 2020 com um PIB de 189 bilhões de dólares. No ano de 2011, uma grave crise econômica se instaurou na União Europeia, fruto dos impactos que os países do bloco europeu sofreram com a crise de 2008 dos Estados Unidos. Os países europeus, historicamente aliados aos estadunidenses, receberam boa parte desse impacto negativo. O elevado endividamento público na União Europeia, principalmente da Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda e Itália, e a falta de coordenação política para buscar e solucionar os problemas dessa dívida pública foram agravantes para essa recessão. Um alto índice de desemprego se espalhou forte no continente. Somado a isso, podemos citar a fuga de capitais de investidores, quando os países perdem credibilidade pela alta da inflação. E, por consequência, ocorre a desvalorização da moeda e a queda do PIB, que leva investidores locais estrangeiros a deixarem de investir no país. Isso gera uma escassez de crédito, ou seja, baixos investimentos devido à falta de acesso ao crédito por parte dos bancos e que acabam por afetar pequenos e médios empresários, aumentando ainda mais as taxas de desempregos. Somado a esse panorama de instabilidade e revoltas populares, passaram a ser também um ponto importante dessa crise que causou impactos muito negativos na população e nos pequenos e médios investidores. O país mais afetado pela crise europeia foi a Grécia, cuja dívida estava em torno de 300 bilhões de dólares, transformando em reais dá algo em torno de 1 trilhão de reais. E parte desse gasto é devido à grande quantidade de dinheiro público gasto na manutenção das atividades básicas
do Estado, além do aumento do salário de funcionários do governo. Quando a crise chegou, o país foi fortemente impactado. Por esse motivo, não somente a Grécia, como também outros países que viram forças a diminuir os seus gastos públicos e aumentar as taxas de juros como uma medida que busca pagar boa parte do prejuízo estatal. O ato de aumentar a taxa de juros freia ainda mais o consumo, embora seja positivo em certa medida para a recuperação econômica do país, pois ele permite que o governo tenha mais dinheiro em caixa ao reduzir a inflação. Porém, a população sai prejudicada nessa decisão. A nação grega, ela chegou a cogitar abandonar a moeda europeia e a própria União Europeia como estratégia econômica. Dessa forma, já que ela usava a moeda em comum e estava economicamente debilitada, acabou por enfraquecer o euro e levou os outros países junto com ela no efeito dominó para a crise. Caso a Grécia decidisse não utilizar mais o euro, ela voltaria a utilizar o dracma, uma moeda utilizada na última vez em 2001, quando ela foi substituída pelo euro. A nova moeda seria muito desvalorizada em relação ao euro e ao dólar. As estimativas da época indicavam que 1 euro teria um valor aproximado de 340 dracmas, um valor muito abaixo e muito positivo para a recuperação econômica. Com uma moeda desvalorizada, seria possível que os principais produtos nacionais, como os derivados de petróleo e os manufaturados, tivessem mais credibilidade internacional, pois o baixo valor de mercado faria com que fossem comprados mais facilmente, melhorando assim a economia do país e ajudando a impulsionar a economia grega. E para superar essa situação de crise econômica, medidas como a implementação de um pacote anticrise foram lançados no fim de 2011. O FMI e o Banco Central Europeu agiram ativamente na Grécia e nos demais países assolados pela crise, oferecendo ajuda financeira. O estado financeiro em que a Grécia se encontra ainda é muito ruim, como a gente viu no gráfico. A dívida externa da Grécia já assume valores altíssimos, principalmente no ano do estouro da crise. Depois, ela volta a ter uma queda razoável pelas ajudas externas, como a gente pôde ver. Atualmente, os economistas interpretam que a situação grega já pode ser vista como um século perdido. Sua economia compreende principalmente o setor de serviços, representado por 85%, e a indústria com uma fatia de 12%. Enquanto isso, a agricultura representa apenas 3% da produção econômica nacional. As indústrias gregas importantes incluem o turismo, classificado como um dos países mais visitados da Europa. Na agricultura, o país se destaca pela produção de algodão, pistache, arroz, azeitonas, fígado, amêndoas, tomates, melancia e tabaco. A indústria naval tem sido um elemento-chave na atividade econômica grega desde os tempos antigos. A navegação continua sendo uma das indústrias mais importantes do país, representando 4,5% do PIB, empregando cerca de 160 mil pessoas, 4% da força de trabalho e representando 1/3 do déficit comercial. Como vimos, a situação da Grécia continua muito instável. O FMI ainda tenta ajudar o complicado país a sair da crise, mas embora o fundo pareça disposto a cooperar, a situação atual da Grécia realmente não é boa. Portanto, manteremos nossa atenção redobrada nos próximos desdobramentos da retomada ou não econômica da Grécia. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal, além de acessar outros vídeos disponíveis aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima.